Bom dia! Sextou, sexta-feira, 4 de abril de 2025. Estamos aqui de volta para a nossa última aula dessa semana dos 5 princípios para uma vida com propósito. Espero mesmo que eu tenha contribuído um pouquinho a cada dia na vida de cada um de vocês que se fazem aqui presente assistindo a nossa aula, que com certeza já se inscreveram no canal, que com certeza já está clicando nesse momento no aviãozinho, enviando para pelo menos 7 pessoas, para somar na vida das pessoas e fazer com que o mundo das pessoas seja melhor a cada instante, para a gente criar um mundo melhor ao nosso redor. Tá bom? Vem comigo. Princípio de hoje, quinto princípio, quinto e último princípio dessa semana, o princípio da honra. Nós estudamos durante essa semana princípio da disciplina, princípio da gratidão, princípio da humildade, princípio da obediência e hoje nós vamos estudar o princípio da honra. A disciplina para quê? Disciplina para a gente entender, vamos dar uma revisada no que foi ensinado durante a semana. Disciplina para quê? Para a gente ter uma vida regrada. Nessa vida regrada, ter uma vida saudável como estilo de vida. Saber que a disciplina nos leva a lugares onde a indisciplina, além de não nos levar, não nos deixa chegar, ainda nos tira desses lugares, ok? A disciplina é fundamental para a vida do cristão. Aliás, é fundamental para a vida de todo mundo, principalmente para a vida do cristão, para aquele que almeja algo melhor, que aquele que deseja uma vida extraordinária. A disciplina é um item inseparável da vida daquele que quer atingir novos patamares, que quer algo diferente da vida. Temos também o princípio da gratidão. Nós entendemos que gratidão é mais do que ser agradecido. Gratidão é reconhecer que algo nos favoreceu em algum momento, algo ou alguém nos favoreceu em algum momento. Reconhecer que sem aquilo a gente não chegaria a tal entendimento ou a tal lugar. Reconhecer que dependemos em algum momento da ajuda dos outros. Estudamos também o princípio da humildade. Estudando o princípio da humildade, a gente entendeu que devemos ser humildes o suficiente para entender que não sabemos tudo, que nunca saberemos tudo, e graças a Deus que nunca saberemos tudo, e que precisamos de ajuda, e que devemos ser humildes para entender e aceitar a ajuda quando ela chegar até a gente, e quando ela não chegar, ser humilde para pedir ajuda. O quarto princípio que a gente estudou, que foi o princípio de ontem, quinta-feira, o princípio da obediência. Entendemos que nós devemos obediência a todo aquele que está acima da gente com o poder de autoridade, que tem autoridade sobre a gente, sendo nossos pais, sendo nosso patrão, sendo alguma autoridade, qualquer que seja. Se tem autoridade sobre a gente deve a essa pessoa o princípio da obediência. A gente deve ser obediente, obediente a Deus ou qualquer que seja a autoridade acima da gente. É um princípio que deixa a nossa vida mais suave. Por um exemplo, eu, quando o patrão, falava para os meninos que trabalhavam, menino é uma forma carinhosa de chamar os meus colaboradores, as pessoas que trabalhavam comigo, porque eram todos homens, pais de família. E eu falava, se eu pedir para vocês fazerem, façam. Se der errado, fui eu que falei para fazer. Mas eu sempre estive aberto, né? Falando da humildade, falando de obediência e humildade ao mesmo tempo. Eu sempre estive aberto para a gente sentar e discutir. Ou melhor, a gente debater aquele assunto e entender qual era a melhor forma. E quando ficava na dúvida da melhor forma, falar, vai pelo que eu estou dizendo, que a responsabilidade é minha, se der errado foi o que eu pedi. Graças a Deus, isso sempre deu certo. Graças a Deus que eu sempre tive esse discernimento, não de minha própria vontade, minha própria capacidade. Como eu sempre digo, esse discernimento é dom divino. Reconheça Deus em todos os caminhos da sua vida e com certeza você vai viver uma vida mais suave, mais plena e mais absoluta. Tudo bem? Vamos lá então estudar hoje a respeito da honra. Honra, reconhecer o valor que Deus dá às pessoas. Devemos
reconhecer, independente do sentimento que eu cultivo ou não pelas pessoas. Cabe a mim respeitar e honrar a capacidade, o dom que Deus depositou naquela pessoa. Hoje, o princípio, a passagem bíblica que vai dar um amparo, que vai dar o respaldo no nosso estudo é Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. É um princípio seguido de promessa. Com certeza, se você tem uma vida espiritual mais ativa, você já deve ter visto em N situações alguém dizendo isso, que é o único mandamento com promessa. Honrar é mais do que respeitar. Devemos honra e devemos respeito, porém honrar é mais do que respeitar. Honrar é reconhecer a autoridade, a história e o propósito do outro. Quando a gente reconhece isso, a gente está vivendo o princípio da honra, literalmente. E onde há honra, há bênção. Mais do que a ordem e a promessa explícita em Êxodo 20:12, que é honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias, esse princípio nos sugere que devemos empregar a honra em tudo quanto ela é devida. Até porque a promessa não se separa do princípio. Se é um princípio seguido de promessa, tudo quanto você honrar, essa promessa será válida na sua vida. Para tudo quanto você fizer, essa promessa será válida na sua vida. Cumpriu o princípio? Promessa. Cumpriu o princípio? Promessa. A promessa é que se você honrar teu pai e tua mãe, você terá os dias prolongados durante a terra. Vamos trazer para o trabalho? Se você honrar o trabalho onde você está, você terá dias prolongados nesse trabalho. Se você honrar a família onde você vive, você terá dias prolongados nessa família. Ah, Silvio, é só dias? Não, se você honrar o lugar onde você está, você terá a promessa de dias melhores, e esses dias melhores virão, de momentos felizes. Você honrou o momento, mais momento lhe será entregue. Você desonrou o momento, teoricamente esse momento será tirado de você. Se você não está honrando, não tem por que ele permanecer na sua vida. Como eu disse na aula passada, 1, 2 aulas atrás, o universo é como uma caixa de ressonância. Tudo aquilo que você emana para o universo, ele te devolve. E o princípio da honra, assim como o princípio da gratidão, é isso. Você é grato por aquilo, você honra aquilo, você emana para o universo aquilo que você está vivendo e o universo te devolve. Te devolve como gratidão, te devolve como honra, te honra novamente. O universo é tão grande que ele sabe ser humilde para te devolver aquilo que você está emanando para ele. Mantenha o seu copo sempre meio vazio. Olhe como se ele estivesse sempre meio cheio, mas mantenha ele sempre meio vazio. Por quê, Silvio? Porque recipiente cheio não tem espaço para receber mais nada. Então entenda que você precisa espaço. Seja você o recipiente com espaço para receber aquilo que o universo tem para te entregar. E se você for uma pessoa amarga, se você estiver cheio de amargura, se você estiver cheio de reclamação, se você estiver cheio de rancor, se você estiver cheio de murmuração, como é que você vai ter espaço para receber a devida honra do universo? Como é que você vai ter espaço para receber a devida gratidão do universo? Como é que o universo vai retribuir isso de volta na sua vida? Como é que você vai receber isso se não tem espaço na sua vida para isso? Honre seus pais, reconhecendo neles a autoridade dada por Deus. Silvio, eu não tenho pai, meus pais me abandonaram. Honre a pessoa que assumiu essa posição, que assumiu esse papel de pai na sua vida, que te acolheu, e que com certeza o amor que você acha que faltou dos seus pais em relação a você, essa pessoa te entrega de forma ainda maior. E honre seus pais mesmo que eles tenham te abandonado.
mesmo que eles não tenham tido a capacidade de te cuidar, de te gerar, de te educar por qualquer que seja o motivo, ainda assim, foram eles que te deram a vida. Se não fossem eles, mesmo que por um erro, mesmo que seja devido a um erro, não estou falando que a sua vida seja um erro, mas suponhamos que o que os seus pais fizeram, eles julguem ser errado. Ainda assim, você está vivo, você está nesse mundo. Então, honre seus genitores, seus progenitores, pela sua vida. Dê a devida honra a quem merece ser honrado. Ponto. Deus não está falando, honre seus pais se eles forem bons. Honre seu patrão se ele te honrar. Honre tua esposa se ela te honrar. Deus está falando, honre. Dê honra a quem é devida honra. Se você vê que em um lugar que você está, você não pode honrar aquela pessoa, não murmure, não fale nada, só saia. Vá viver a sua vida em outro lugar. Mas não deixe de dar a honra a quem é devida. Ok? Honre por sua história, honre por ter te dado a vida, honre por ter te educado, por ter te alimentado. Honre a sua própria história. Você que está me ouvindo, honre a sua própria história. Faça valer a pena a sua história. Escreva, mesmo que você tenha errado, e errado muito. Feliz o homem, feliz a mulher que errou. Porque os erros faz parte da vida humana, o erro é aprendizado. Louvado seja Deus se os seus erros não te custaram muito caro. Louvado seja Deus se você conseguir corrigir os seus erros e viver uma vida de acerto. Feliz o homem que consegue, mesmo tendo errado, consegue consertar os erros e viver uma vida de acertos, tendo os erros como base no passado. Entenda, o passado não pode ser mudado. Mas aqui no presente, eu posso ressignificar cada coisa que aconteceu no meu passado, trabalhar o meu futuro e chegar bem lá na frente. Basta eu conseguir ressignificar o que aconteceu para fazer a minha vida acontecer de uma forma diferente. Está em minhas mãos. Eu errei, eu posso consertar e agora, no ponto presente, eu trabalho o meu futuro. Tá bom? Honre seus líderes, honre seus colegas de trabalho, fale bem. Se não tiver nada de bom para falar, fique quieto. Como eu disse antes, se você não consegue honrar com a tua presença, com o seu trabalho, com as suas palavras, vai procurar outra coisa para fazer, vai procurar outro lugar para viver. Mas não desonre. Não traga para a sua vida a desonra. Não é entregar na vida do outro a desonra. Não traga para a sua vida a desonra através das suas palavras, dos seus atos, do seu jeito de viver. Ok? Enfim, sem mais delongas, essa semana nós estudamos 5 princípios para uma vida com propósito. Esses princípios que a gente estudou essa semana são como que colunas para uma vida bem estruturada, para uma vida com propósito, para uma vida sólida. Porque a disciplina, ela nos fortalece. A gratidão, ela nos ilumina. Literalmente, nos deixa fortes e iluminados. A humildade nos transforma, a obediência é o que nos guia pelo caminho e a honra é aquilo que nos faz prosperar. Por isso que eu insisto, não traga desonra para o seu caminho, para a sua vida. Viva uma vida de honra. São mais princípios que tem para a gente seguir, para a gente viver. Mas começa com esses 5, tendo uma vida de disciplina, uma vida de gratidão, uma vida de disciplina fazendo o que precisa ser feito, mesmo que você não queira. Uma vida de gratidão, agradecendo por tudo, agradecendo em tudo. Use o que aconteceu de bom, ressignifique o que você julga não ser tão bom. Seja humilde para saber transformar cada situação, para entender que você precisa de ajuda e seguir para uma vida próspera e abundante. Seja obediente para que essa obediência seja o seu guia de vida no caminho. E tenha honra. Seja uma pessoa honrada e uma pessoa que honre aos outros. E através da honra que você entrega aos outros, a honra seja parte constante na sua vida. É o que eu desejo do fundo do meu coração. E para a gente fechar com chave de ouro a nossa semana,
vamos guardar Provérbios 9:10. Papel e caneta, Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Tá bom, pessoal? Essa primeira semaninha aí, uma semana marcada pelos 5 princípios para uma vida com propósito. Eu peço a Deus que ilumine, que abençoe e guarde a semana de vocês, que tenha sido uma semana abençoada, que Deus guarde o final de semana de vocês, que vocês tenham um final de semana abençoado, que vocês vivam o melhor da vida de vocês e que na segunda-feira vocês estejam felizes e dispostos para viver mais uma semana abençoada por Deus, para a gente continuar somando na vida de cada um, para a gente continuar prosperando e vivendo uma vida que realmente vale a pena. Beijo no coração, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Um ótimo e abençoado final de semana. Nos vemos segunda-feira para mais uma semana de aula, tá bom? Amo vocês.